Muito bem, pessoal. Agora vamos tratar de alguns aspectos relacionados com a escravidão. A escravidão foi a principal forma de trabalho utilizada no Brasil durante um longo período, o período colonial e também o período imperial brasileiro. Então nós tivemos basicamente a utilização do trabalho escravo em uma série de modalidades de trabalho. Trabalhos ligados a atividades rurais, trabalhos ligados também a atividades urbanas. Nós tivemos a utilização dos escravos africanos na lavoura açucareira. No próprio processo de beneficiamento da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, nós tivemos a utilização dos escravos africanos também nas lavouras de algodão. Nós tivemos a utilização na mineração, a utilização da mão de obra escrava de origem africana nos árduos trabalhos da mineração, nos trabalhos agrícolas, não precisa nem mencionar, todo mundo sabe que a base da economia no Brasil colônia e também durante o período imperial se caracterizou pela mão de obra escrava, principalmente os escravos de origem africana. Vale dizer que os indígenas também foram escravizados, mas a mão de obra por excelência era formada por africanos e afro-brasileiros também. É importante ressaltar que nós tínhamos algumas modalidades nesse trabalho escravo. Haviam os escravos de eito, aqueles que estavam integrados diretamente ao circuito produtivo. Eram os escravos que estavam nos árduos trabalhos agrícolas, estavam na mineração. Havia os escravos de ganho também, aqueles que desempenhavam uma série de atividades nas vilas e cidades coloniais brasileiras. Os escravos que estavam integrados ao comércio ambulante, ao comércio de rua, as negras de tabuleiro, os escravos que desempenhavam funções nos centros urbanos brasileiros, tanto do período colonial quanto do período imperial. Estes gozavam de uma certa liberdade, pois perambulavam pelo centro da cidade. E havia também os escravos domésticos. Estes desempenhavam uma série de tarefas no âmbito doméstico. Eram as cozinheiras, eram as amas de leite, as amas secas, eram os copeiros, eram as camareiras, aquelas que trabalhavam, então, em tarefas domésticas, escravos domésticos. Vamos conferir uma questão relativa a esses aspectos da escravidão no Brasil. Observe a figura que aparece aqui, ó. Observe a figura a seguir. Essa aqui, olha só, aqui está uma imagem de Debré, uma imagem produzida por Jean-Baptiste Debré, que mostra uma faceta da utilização do trabalho escravo no Brasil. Vamos lá. A partir da análise da imagem e com base no tema, nota-se o quê? Vamos lá. Vamos olhar novamente a imagem do Debré. Aqui, ó, estão os escravos urbanos. Esses são negros de ganho. Estão vendendo produtos. Olha, esse aqui está com a cesta na cabeça cheia de abacaxis. Esse outro está com um cesto de melões ou mamões, uma fruta que ele está vendendo aqui, né? São negros de ganho, são escravos de ganho que estão trabalhando. A partir da análise da imagem e com base no tema, nota-se, alternativa A diversidade de atividades realizadas pelos escravos urbanos. Verdade, você percebeu aqui, ó, tem um carregando aqui, possivelmente é água que ele está carregando, não é? Na cabeça, tem um barril na cabeça. Aqui o outro está carregando uma caixa. Então, há uma série de atividades que esses escravos desempenhavam. Então, a alternativa A está correta, podemos assinalar. Diversidade de atividades realizadas pelos escravos urbanos.
Alternativa B, o ócio dos escravos nas ruas da cidade. Cara, não tem ninguém no ócio aqui, muito pelo contrário, eles estão produzindo, eles estão trabalhando. Alternativa C, a devoção às divindades africanas mesmo durante o trabalho? Não, eles estão realizando atividades laboriais, estão trabalhando. E letra D, a homogeneidade das condições de vida dos escravos. Não, ali nós vimos escravos urbanos, que tinham, de certa forma, uma melhor condição de vida se comparada às dos escravos de Eito, os escravos que estavam ligados diretamente ao circuito produtivo. Ocorreram várias formas de resistência durante o período em que vigorou a escravidão no Brasil. Entre elas, podemos mencionar as fugas individuais ou coletivas, assassinatos de senhores e feitores, o suicídio, o banzo, o aborto voluntário, além de resistência e negligências ao trabalho. A principal forma de resistência à escravidão foi a formação dos quilombos, que proliferaram de norte a sul pelo território brasileiro. Ocorreram também algumas revoltas lideradas por negros, alianças com indígenas e com mestiços, além da preservação da identidade cultural. Um exemplo disso são as religiões de matriz africana. Os negros escravizados procuraram, sempre que puderam, resistir à opressão a eles imposta no interior dos complexos mundos da escravidão. Buscavam, nas diversas formas de enfrentamento, conquistar aquilo que concebiam como liberdade. Flávio dos Santos Gomes, em torno dos bumerangues, outras histórias de mocambos na Amazônia colonial. Revista da USP, de 1995. Com base nos debates historiográficos sobre os mundos da escravidão e a resistência escrava, é possível assinalar que, alternativa A, pesquisas recentes reforçam os quilombos como um dos grandes exemplos do protesto negro. Sua manutenção fundamentava-se no distanciamento geográfico e o isolamento total. Vamos grifar estas duas palavras. Isolamento total dos quilombolas, que garantiu, por sua vez, a experiência da liberdade com forte solidariedade entre seus membros. Nós acabamos de ver agora há pouco que havia uma certa solidariedade em relação àqueles que fugiam da dominação, da exclusão dessa sociedade, essa sociedade marcada pela vigência da escravatura no Brasil. Então não era raro a aliança entre escravos fugitivos e indígenas, ou até mesmo entre escravos e brancos pobres, livres pobres. Então nós tínhamos essa ligação. Portanto, quando eu falo de isolamento total dos quilombolas, incorreto. Havia ligações, inclusive laços de solidariedade, algumas vezes até relações comerciais. Portanto, incorreta a alternativa A. A alternativa B. Historiadores ainda defendem que a presença negra foi pouco, vamos grifar a palavrinha-chave, foi pouco significativa na economia regional dos séculos 17 e 18, fundada predominantemente sobre o trabalho indígena. Afirmam que os africanos não conheciam a região e nem a floresta, e por isso preferiam-se os
índios. Aqui está falando sobre a utilização de mão de obra escrava africana na Amazônia. Esta afirmação também está incorreta, pessoal. Muito pelo contrário. Historiadores já defendem a ideia de que a presença negra foi significativa na economia regional dos séculos 17 e 18 na Amazônia. Alternativa C. Várias foram as experiências de resistência da massa escrava na Amazônia, como reação ao sistema opressor. Mas os protestos assumiram dimensão política quando do calor e da efervescência das campanhas abolicionistas no século XIX. Incorreto. Mesmo antes disso, nós já tivemos experiências de resistência escrava na Amazônia. Essa resistência não começa no século XIX, no contexto das campanhas abolicionistas. Isso começa bem antes. Bem antes nós já temos várias manifestações de resistência. Nós podemos mencionar pelo menos desde o século XVII a ocorrência desses movimentos. Alternativa D. Estudos revelam novos mundos marcados por dores, lutas e embates cotidianos de africanos e índios. Quando aquilombados andavam armados, caçavam, salgavam carne para comercializar, faziam roças, tijolos, extraíam madeiras, etc. Contudo, não amedrontavam as autoridades locais, certas de que o fantasma haitiano não chegou à Amazônia. Não dá para dizer isso, pessoal, que os quilombos não amedrontavam as autoridades locais. É claro que amedrontavam, sim, senhor. Alternativa E, fugitivos escravos buscavam a liberdade até com mocambos em regiões de fronteira. Como hidras renasciam em todo lugar e contavam com a ajuda de cativos nas plantações, vendeiros, índios, vaqueiros, comerciantes, camponeses, soldados e marinheiros, numa ampla rede de cooperação e conflito. Verdadeira afirmação relativa à resistência à escravidão na Amazônia. Agora, quando se fala de resistência à escravidão, o principal símbolo é o Quilombo de Palmares, o maior reduto de escravos fugitivos que nós tivemos ao longo da história do Brasil. Um grande centro de resistência à escravidão colonial, que possuía uma organização político-militar própria e tinha também uma sociedade caracterizada numa forte hierarquização. Lá em Palmares, na Confederação de Palmares, tínhamos a prática de agricultura de subsistência e, inclusive, trocas comerciais com povoações e fazendas próximas eram registradas. Palmares teve uma longa resistência à repressão colonial e seus principais líderes foram Gangazumba e Zumbi dos Palmares. Vamos conferir esta questão aqui, elaborada pela banca CESP, Sebrasp, para um concurso para o cargo de professor de História da Prefeitura de São Luís. Acerca da resistência dos escravos à escravatura no Brasil colonial, assinale a opção correta. Alternativa A. A fuga foi, dado o amplo conhecimento do território, a forma de resistência mais adotada pelos índios, que por razões espirituais evitavam o suicídio. Olha, os índios também foram utilizados como mão de obra escrava, sobretudo nessas regiões aqui, no estado do Maranhão.
os índios também resistiam. Tinham várias formas de resistência, fugas individuais e coletivas, mas também o suicídio era uma forma de resistência contra a escravidão. Então, já vamos excluindo a alternativa A. Partimos então para a letra B. O envenenamento de senhores, o aborto e o suicídio consistiram formas comuns de resistência dos escravos, que desconsideravam a prática de sabotagem dos engenhos de açúcar pela grande vigilância que sofriam. Errada essa afirmação. Além de assassinarem feitores e senhores, eles também faziam resistência, sabotagem ao trabalho também, pessoal, diminuindo o ritmo do trabalho, não é? Era uma estratégia de luta utilizada pelos escravos, apesar da intensa vigilância que eles sofriam. Alternativa C. O Quilombo de Palmares não apenas simbolizou a resistência negra à escravatura, como representou uma possibilidade real de organização social alternativa. Perfeito. Afirmação corretíssima acerca das características do Quilombo de Palmares. Alternativa D. Os quilombos não apresentavam real ameaça ao sistema colonial, o que tornou desnecessária a intervenção da coroa para sua contenção. Muito pelo contrário, os quilombos preocupavam as autoridades coloniais. Tanto é que eram formadas expedições militares com o objetivo de destruir os quilombos. Vamos olhar especificamente para o exemplo do Quilombo de Palmares. Quem destruiu essa confederação quilombola foi um bandeirante, Domingos Jorge Velho, que liderou uma expedição militar convocada pelas autoridades coloniais. Então, os quilombos incomodavam muito as autoridades metropolitanas, porque o quilombo era um símbolo da resistência. O quilombo representava um mau exemplo para os outros escravos, que também podiam se rebelar. Por isso que a destruição dos quilombos era tão incentivada pelas autoridades metropolitanas. E a alternativa E. Os índios pouco se rebelaram contra a escravidão, em virtude de alianças mantidas com os portugueses na luta contra tribos inimigas. Muito pelo contrário, os índios também resistiram à escravidão. Eles também foram alvo da exploração. Eles também foram expropriados. Eles também foram aviltados. Então, os índios também resistiram. Os índios também enfrentaram a escravidão e as autoridades metropolitanas. Mais uma questão aqui, elaborada pela banca CESP. No Brasil, a abolição da escravatura, alternativa A, impediu a inserção do Brasil no sistema capitalista de produção? Muito pelo contrário, consolidou a inserção brasileira no sistema capitalista de produção, com a consolidação do trabalho assalariado. Letra B. Implantou vasta mão de obra no mercado de trabalho que substituiu a mão de obra imigrante. Errada a afirmação. É a mão de obra imigrante que vem para o Brasil, meados do século XIX, em substituição à mão de obra escrava, na medida em que as leis abolicionistas estavam em expansão. Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, Lei do Ventre Livre, de 1871, Lei dos Sexagenários, de 1885 e Lei Áurea, de 1888. A alternativa C aconteceu em concomitância com uma política de inserção dos ex-escravos na sociedade? Não. Não ocorreu essa política de inserção
significativa inserção verdadeira dos ex-escravos na sociedade brasileira. Fato é que estes ex-escravos ficaram à margem da sociedade por um bom período. A alternativa D resultou de um longo processo iniciado com a extinção do tráfico em 1850 e, posteriormente, com a lei do ventre livre. Perfeito. É um longo processo de abolição da escravatura no Brasil. Demanda praticamente toda a segunda metade do século XIX. Começa com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, 1850, passa pela Lei do Ventre Livre, 1871. E a alternativa E ocorreu por decisão isolada da Corte, sem pressão da população ou de parte da elite nacional? Claro que não, né, gente? Não é uma decisão isolada da Corte, na figura da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Nós temos a pressão da sociedade, a campanha abolicionista, nós temos amplos setores da sociedade clamando pelo fim da escravidão, nós temos a pressão externa da Inglaterra também, pelo fim da escravatura no Brasil, ou seja, tem uma série de fatores que vão levar à abolição da escravatura no Brasil em 1888. Mais uma questão aí, elaborada pela CESP-CEBRASP. A respeito do tráfico negreiro entre os séculos XV e XIX, assinale a opção correta. Pessoal, aqui está o pulo do gato, hein? Você já confere o comando da questão. Está falando do tráfico negreiro entre os séculos XV e XIX. Alternativa A. Para ter acesso aos cativos, os portugueses invadiram e conquistaram o interior dos territórios africanos ainda no século XVI. Não, isso não aconteceu definitivamente, pessoal. No litoral do continente africano eram instaladas as feitorias. As feitorias que eram esses entrepostos comerciais onde era realizado esse lucrativo comércio, o tráfico negreiro. Os portugueses só vão conquistar o interior do território africano no século XIX. A princípio, eles vão se concentrar na faixa litorânea, com suas feitorias, dedicando-se ao tráfico negreiro. Alternativa B. A concepção acerca do escravismo manteve-se inalterada desde o século XVI até a abertura do mercado americano para o comércio de escravos, uma vez que em ambos os períodos os cativos eram tratados como mercadoria. Muito bem. Afirmação B. Então afirma-se que o escravismo esteve inalterado, né? A concepção acerca do escravismo ficou inalterada desde o século XVI até a abertura do mercado americano para o comércio de escravos, uma vez que em ambos os períodos os escravos eram tratados como mercadorias. Errada a afirmação, já a gente explica por quê. Alternativa C. Os britânicos nunca, olha a palavrinha mágica, cara, olha a palavrinha mágica. Os britânicos nunca ocuparam lugar de destaque no tráfico atlântico. Fato que explica sua oposição à escravidão no início do século XIX. Cara, nunca diga nunca. Os ingleses tiveram uma grande atuação no tráfico negreiro. Depois eles vão coibir o tráfico negreiro, vão ser veementemente contrários ao tráfico negreiro. Mas eles lucraram também muito com o comércio de escravos provenientes da África. Alternativa D. A travessia do Atlântico foi tão violenta que os africanos escravizados perderam suas referências culturais, pouco depois de terem aportado
no continente americano. Muito pelo contrário, os africanos mantiveram suas raízes culturais. Um exemplo é as manifestações, são as manifestações religiosas, a religião de matriz africana. É um exemplo dessa luta pela preservação das raízes culturais africanas. E a alternativa E, tanto cristãos quanto muçulmanos lançaram mão do argumento de conversão dos cativos na verdadeira fé para legitimar a escravidão de africanos. Verdade. Tanto cristãos quanto muçulmanos, que também dominaram a África, escravizaram e vão usar como justificativa a questão da conversão dos cativos à verdadeira fé. Essa é a alternativa correta. A alternativa B, que a gente viu agora há pouco, ela está incorreta porque a concepção de escravismo alterou-se nesse período retratado. Do século XV ao século XIX, nós temos mudanças nessa concepção da escravidão. As próprias lideranças tribais africanas, viam no tráfico uma possibilidade de lucratividade comercial com os traficantes. Muito bem. Agora mais uma questão relativa a isso, a religiosidade colonial. Bom, a Igreja Católica procurou controlar as práticas religiosas durante o período colonial, tentando, inclusive, controlar a sociedade. Porém, o sincretismo religioso é uma forma de resistência. O sincretismo religioso, o cristianismo com a religiosidade popular. Temos também o papel exercido pelas irmandades religiosas. Irmandades essas que reuniam pessoas de mesma etnia ou de condição social e realizavam assistência social e também ajudavam os dependentes. Realizavam uma série de eventos, como festas, por exemplo. Vamos conferir esta questão sobre este assunto. Texto 1 apresenta a imagem de São Benedito, um dos santos devotados pela população negra brasileira, pela população afro-brasileira. Texto 2. Os santos tornaram-se grandes aliados da Igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical, contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos. A Igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes das que preconizava a fé católica. Olha o texto aqui, Negra Devoção, que foi publicado na Revista de História da Biblioteca Nacional em 2007. Vamos lá. Posteriormente, ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para, alternativa A, reduzir o poder das confrarias, alternativa B, cristianizar a população afro-brasileira, alternativa C, expoliar recursos materiais dos cativos, alternativa D, recrutar libertos para seu corpo eclesiástico, ou alternativa E, atender a demanda popular por padroeiros locais. Então, o grande objetivo da Igreja Católica, quando usou, por exemplo, a devoção a santos negros, como São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, era atrair a população afro-brasileira, era cristianizar a população afro-brasileira. Alternativa correta, letra B de bola. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula.
E nosso encontro está marcado, a gente vai falar mais sobre esse tema nos nossos próximos encontros. Um grande abraço e até a próxima.